A história do pequeno polegar. Era uma vez um camponês que estava durante a noite sentado junto da lareira atiçando o fogo. Então disse à sua mulher que fiava ali ao lado: "Como é triste não termos filhos. Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e tanta alegria." E a mulher respondeu suspirando: "É verdade, marido. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz. E com certeza o amaríamos de todo o nosso coração." Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e, passados 7 meses, deu à luz a um menino perfeitamente formado, mas do tamanho de um polegar. Então o casal chamou de pequeno polegar. Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu. Ficou do tamanhinho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente e bem cedo revelou-se ser uma criança muito viva e muito esperta, sabendo sair-se bem em todas as situações. Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta rachar lenha e falou para si mesmo que seria muito bom se alguém o fosse buscar de carro para que ele pudesse trazer a lenha. O pequeno polegar, ao ouvir o seu pai falar consigo mesmo, disse ao seu pai que ele poderia ir. O camponês desatou a rir, pois disse que não era possível, pois o seu filho era muito pequeno e não conseguiria segurar as rédeas e guiar o cavalo. Então o pequeno polegar teve uma ideia. Ele disse que sua mãe podia atrelar o cavalo para ele e sentá-lo na orelha do cavalo, e daí ele diria ao cavalo como e aonde devia ir. O camponês, então, desta vez concordou com a ideia e tentou então fazer uma experiência. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo e sentou o pequeno polegar numa das suas orelhas. E o pequeno petis ia gritando para o cavalo como e aonde devia ir. O cavalo andava direito, como se fosse mesmo guiado por um cocheiro, e o carro seguia direito o caminho para a floresta. Mas eis que, justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por ele 2 forasteiros, e eles ficaram muito surpreendidos com o que viram, porque do ponto de vista deles, parecia que o cavalo andava sozinho e que o seu cocheiro era invisível.
Então, muito admirados, os 2 forasteiros decidiram seguir o carro onde ia o pequeno polegar. O carro do pequeno polegar entrou direito na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando o pequeno polegar viu o seu pai, falou para que o seu pai o ajudasse a sair do cavalo. Então o pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a mão direita tirou o filhinho de sua orelha. E todo satisfeito, o pequeno menino foi sentar-se num galhinho. Quando os 2 forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram muito admirados. Eles nem sabiam o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse que seria muito bom se eles pudessem comprar aquele pimpolho, pois poderiam fazer uma fortuna com ele se o exibissem a pagamento numa grande cidade. Então aproximaram-se do camponês e disseram-lhe que gostariam de comprar aquele pequeno anãozinho. Mas o camponês, seu pai, não concordou, porque era o seu querido e muito amado filho. Mas o pequeno polegar, que estava escutando toda a conversa, trepou pelas dobras da roupa do seu pai e sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido. E disse ao seu pai que ele poderia vendê-lo e que ele ficasse descansado, pois ele saberia voltar de novo para casa. Então, depois de muito se desculpir, o pai deu aos homens o pequenino em troca de muitas moedas de ouro. Um dos homens perguntou ao pequeno polegar onde é que ele gostaria de ir sentado. O pequeno polegar disse que gostaria de ir sentado no seu chapéu, pois dali ele poderia passear à vontade e admirar toda a natureza, toda a região, sem perigo de cair. Então os homens fizeram-lhe à vontade. O polegar despediu-se então do seu pai e em seguida foram andando. Andaram até quase escurecer. Aí o pequeno disse que gostaria de ir um pouco para o chão, para poder esticar um pouco as suas pernas, mas os homens não concordaram. Mas o pequeno polegar insistiu. Sendo assim, o homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada. Então o pequenino meteu-se entre os torrões de terra, saltitando de cá para lá, e de repente fugiu para dentro de um buraco de rato, que era justamente o que ele estava procurando. Os homens ficaram muito aflitos e começaram a correr e a sondar o buraco com um pau. Mas foi um trabalho perdido. O pequeno polegar ia fugindo cada vez mais profundo. E como logo desceu a noite escura como breu, os homens tiveram de partir e ficaram muito zangados, cheios de raiva e também
com a bolsa vazia sem as moedas. Quando o pequenino polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, ele saiu do buraquinho do rato. Então ficou procurando uma casa mais confortável, até que encontrou a casinha vazia de um caracol ou de um caramujo e achou que era um bom lugar para ele descansar. Quando já estava para adormecer, ouviu passar ali perto 2 homens e eles conversavam um com o outro o seguinte: como é que iriam fazer para roubar o ouro e a prata do senhor vigário? O pequeno polegar, ao ouvir isto, ofereceu-se para ajudá-los. Os ladrões ficaram muito assustados, porque eles ouviam alguém a falar, mas não conseguiam ver ninguém. Então o pequenino disse que eles prestassem atenção de onde saía a sua voz, e assim o conseguiriam encontrar. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontraram-no e o apanharam. E riram-se muito, porque ele era muito pequenino e não os conseguiria ajudar. Mas o pequeno polegar disse que entraria pela grade da janela e depois lhes entregaria tudo o que eles quisessem. Bem, os ladrões lá se convenceram e então levaram o pequenino polegar com eles. Quando chegaram à casa paroquial, o polegar entrou pelas grades da janela e então, uma vez lá dentro, pôs a gritar com todas as forças dos seus pulmões, a perguntar se os ladrões queriam isto ou aquilo. Os ladrões ficaram muito alarmados e disseram: fala mais baixo, não acordas ninguém. Mas o polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez o que é que eles queriam, se queriam isto ou se queriam aquilo. A cozinheira que dormia no quarto ao lado ouviu o barulho, sentou-se na cama e ficou escutando. Os ladrões aperceberam-se do que se estava a passar, então começaram a correr para bem longe. Mas, a certa altura, desistiram e concordaram em voltar outra vez para trás. Quando chegaram ao pé da grade do quarto, falaram novamente com o pequeno polegar para que este se deixasse de brincadeiras e lhes passassem alguma coisa para as mãos. A empregada desta vez escutou-o melhor. Então pulou da cama e foi a correr até ao quarto. Os 2 ladrões fugiram precipitadamente, correndo tanto como se estivessem a ser perseguidos. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela. Quando ela voltou, o pequenino polegar, sem ser visto, fugiu para dentro de um monte de feno. Após ter vasculhado
inutilmente a todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama e ela julgou ter sonhado de olhos abertos. Bem, o polegar então começou a trepar pelas hastes de feno, encontrara um excelente lugar para dormir. Ele tencionava descansar até o dia feito e depois regressar à casa dos seus pais. Mas, infelizmente, aguardavam-no outras experiências. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se, em primeiro lugar, ao monte de feno e apanhou uma grande braçada de feno, justamente aquele bocado onde se encontrava o pequeno polegar a dormir. Este dormia tão profundamente que não percebeu nada e foi acordar somente dentro da boca da vaca, que o pegara junto com o feno. Já dentro da boca da vaca, ele ficou muito aflito, porque a vaca comia cada vez mais feno e o estômago foi ficando cada vez mais cheio, e ele ficou cada vez mais aflito e gritava com todas as suas forças para não trazerem mais feno para a vaca. A criada, que estava justamente mugindo a vaca, ouviu a voz do pequeno polegar, mas não viu ninguém. Ela reconheceu que era a mesma voz que ela tinha escutado durante a noite e assustou-se tanto que escorregou do banquinho e entornou todo o leite. Depois correu para a casa gritando e chamando pelo senhor vigário. Então, chegando ao pé do senhor vigário, a empregada disse ao senhor vigário que a vaca estava a falar. O senhor vigário julgou que a empregada tivesse enlouquecido. Então, foi verificar pessoalmente. Quando chegou ao estábulo, o senhor vigário pôde escutar a vaca dizer para não lhe darem mais feno, porque ela estava com o estômago cheio. Mas quem falava era o pequeno polegar. O vigário então assustou-se tanto que julgou que havia entrado um espírito maligno dentro da vaca. Então mandou matá-la. Uma vez abatida, pegaram no estômago e atiraram-no na estrumeira. Com grande dificuldade, o pequeno polegar conseguiu abrir caminho e avançar. Mas justamente quando ia pondo a cabeça para fora, sobreveio-lhe outra desgraça. É que apareceu um lobo muito esfomeado e agarrou o estômago e engoliu tudo de uma só vez. Mas o pequeno polegar não desanimou. Então pensou para si mesmo que talvez o lobo lhe desse atenção. Então gritou-lhe de dentro de sua barriga e disse ao lobo que saberia onde este poderia encontrar um belo petisco.
O lobo ficou muito curioso. Então o pequenino polegar explicou-lhe o seguinte: numa casa assim e assim tens que trepar pelo cano e aí encontrarás bolo, linguiça e toucinho à vontade. E descreveu-lhe detalhadamente a casa do seu pai. O lobo não o fez repetir 2 vezes. Durante a noite, trepou pelo cano, penetrou na despensa e lá comeu até se fartar. Quando ficou satisfeito, quis sair, mas tinha engordado tanto que não conseguiu voltar pelo mesmo caminho. E era justamente com isso que o pequeno polegar contava, e desandou a fazer um grande barulhão dentro da barriga do lobo, batendo com os pés e gritando o mais que podia. O lobo ficou muito incomodado e disse para que ele fizesse pouco barulho, porque senão iria acordar todo mundo. O pequeno polegar respondeu que o lobo tinha comido à vontade e que agora tinha chegado a vez dele de se divertir, e voltou a fazer um grande barulho e a gritar com todas as suas forças. Por fim, o pai e a mãe acordaram, correram até a despensa e espiaram pelo buraco da fechadura. Vendo que era o lobo, precipitaram-se, um com o machado na mão e o outro com uma foice. O marido disse para que a esposa ficasse atrás dele e disse-lhe se ele não o conseguisse matar à primeira machadada, que logo a seguir a mulher devia cortar-lhe a barriga. Quando o pequeno polegar ouviu a voz de seu pai, ele gritou muito alto a dizer que estava ali dentro da barriga do lobo. Os pais ficaram muito contentes e disseram: o nosso querido filhinho voltou. Então o camponês mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno polegar, pois ele estava dentro da barriga do lobo. Depois ergueu o machado e desferiu um terrível golpe na cabeça do lobo, e o lobo caiu morto no chão. Em seguida, munidos de uma faca e de uma tesoura, cortaram a barriga do lobo com cuidado e tiraram o pequeno para fora. Os pais ficaram muito contentes, pois estavam muito aflitos por sua causa e que nunca mais tinham ficado sossegados desde que o pequenino foi vendido. O pequenino polegar também ficou muito contente. Ele estava cheio de saudades dos seus pais e contou ao seu pai que tinha passado por muitas aventuras, que tinha estado em buraco de ratos, tinha estado também no estômago de uma vaca e agora tinha estado na barriga de um lobo, mas que nunca mais queria sair perto dos seus queridos papás. E os seus pais disseram que nunca mais o venderiam
nem por todo o ouro do mundo. Então abraçaram-se e beijaram-se eternamente, e a partir dali foram e viveram felizes para sempre. Fim da história.